Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar resultados que tivemos nesse domingo de futebol, beleza? E já vou começar pela última rodada, né? Da Série B do Campeonato Brasileiro aí, Série B que acabou, né? Nesse final de semana, a de 2025. Já temos tudo definido. Vamos começar aqui por Curitiba 2, Amazonas 1, Atlético Paranaense 1, América Mineiro 0, Chapecoense 1, 0 para o Atlético Goianiense, Remo 3, Goiás 1. Aqui também, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Atlético de São João del Rei 2, Paysandu 1, Cuiabá 1, Criciúma 0. Esses placares, ao menos um deles aqui que eu vou passar agora, eu já havia passado em outro vídeo, mas como é a última rodada, para colocar tudo junto, né? Vila Nova 2, Volta Redonda 2, Novo Horizontino 3, CRB 0. Série A, Série A, Série B, Campeonato Brasileiro. Resultados. Vamos lá, gente. Operário do Paraná, repetindo, Operário do Paraná 2, 1 para a Ferroviária de São Paulo, e Botafogo de Ribeirão Preto 0, Avaí também 0. Como ficou a Série B do Campeonato Brasileiro? Vamos lá, galera, como acabou a Série B do Campeonato Brasileiro? Vamos começar pela zona de rebaixamento? Os amigos vão entender aqui. O Botafogo de Ribeirão Preto acabou sendo o 16º colocado ali com 42 pontos. O Atlético de São João del Rei estava ameaçado também, mas com apenas na 15ª posição, né? Vou contar do 16º para baixo, tá? Escapando da zona de rebaixamento, o Botafogo de Ribeirão Preto com 42 pontos, 16º. Caindo para a Série C, a Ferroviária na 17ª posição com 40 pontos. Ferroviária com 40 pontos. Caiu, né? Amazonas 36, Volta Redonda 36, Paysandu 28. Foram os times que caíram aí da Série B para a Série C da próxima temporada. Bom, quem subiu, gente? Como foi que ficou essa situação? Vamos lá. 68 Curitiba, campeão brasileiro da Série B, né? Curitiba campeão, 68. 65 Atlético Paranaense, segundo colocado, vice-campeão Série B. Traduzindo, né? Um paranaense campeão e outro paranaense vice-campeão. Paraná dominando, hein? A Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, na terceira posição, a Chapecoense com 62. Tudo critério, tá? E o Remo, na quarta posição, Remo de Belém do Pará, com 62. Aqui eu chamo a atenção para como é que eu posso dizer? Um acesso e um descenso de times paraenses que estavam na mesma série, né? O Remo vai para a Série A após muito tempo e o Paysandu volta para a Série C, né? O Paysandu que, se muito me engano, estava 1 ou 2 temporadas, acho que estava 2 já na Série B e agora volta a cair para C. Então, um acesso e um descenso para clubes paraenses, né? Quem ficou ali na quinta posição? Vamos buscar aqui? É o que a gente chama aqui, gente, de porteiros do G4, né? A turma que quase subiu. Só para ter uma ideia, esses dois que eu vou citar, na penúltima rodada, estavam no G4. Em boa parte dessa última, estavam se mantendo no G4. Dependiam só de si para se classificar, mas falharam, né? O Criciúma perdeu para o clube que já não queria mais nada com a vida, né? Digamos assim, já não queria, não tinha motivação extra nenhuma, né? Nem de subir, nem de descer, nenhuma motivação. O Criciúma perdeu para o Cuiabá e perdeu a classificação. Criciúma, né?
E o Goiás. Goiás também ali, outro clube que também estava no G4 na penúltima rodada, caiu fora, ficou na sexta posição. Criciúma em quinto, 61. E o Goiás em sexto, se muito me engano, também com 61, tá? Então esses dois clubes aqui terminaram com a mesma pontuação, a 1 ponto de subir, beleza? Ou a 2 pontos, digamos assim, né? Fica claro aqui que com 63, independente do que acontecesse, subiriam, né? Com 62 tinha que ver no critério ali, porque Remo e, no caso, a Chapecoense, como eu já falei aí, acabaram com 62, né? Então teria que ser no critério, tudo isso. Mas, bom, gente, esses aí são os clubes que subiram, os que caíram, e a Série B só no ano que vem. Vamos lá, gente. Outros resultados aqui que tivemos pelo Brasil e pelo mundo, né? Nesse final de semana. Ferroviário 1, Fortaleza 2. Aqui, Taça Fares Lopes, lá do Ceará. Flamengo 2, Fluminense 0. Final do Campeonato Carioca Feminino. Flamengo 2, Fluminense 0. Flamengo campeão Carioca Feminino 2025. Pela 9ª vez, Flamengo conquista esse título. Vamos lá, gente. Definida também a final do Campeonato Pernambucano Sub-17, aqui em Pernambuco. O Petrolina venceu o Náutico no jogo da volta por 4-2 e se classificou para a final do Campeonato Pernambucano Sub-17. Assim como o Retrô, que no primeiro jogo havia vencido o Sport por 2-1, no segundo jogo empatou com o Sport por 1-1. Então, Retrô e Petrolina vão decidir o Campeonato Pernambucano Sub-17 Futebol Masculino em 2025. Vamos lá, gente. Torneio Clausura, Campeonato Argentino. Tivemos aqui o Argentino Júnior vencendo o Vélez Sarsfield por 2-0. Também aqui, final da Copa Sul-Americana, 0-0 tempo normal, 0-0 prorrogação, 5-4 para o Lanús nos pênaltis. Lanús, campeão da Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro fica com o vice-campeonato. Bom, Ferroviária 0, repetindo, Ferroviária 0, Palmeiras 2, Corinthians 2, São Paulo 1. Semifinais, jogos de ida, Campeonato Paulista Feminino. Vamos lá, gente. Bucaramanga 0, Tolima 0, Campeonato Colombiano. Também aqui, Oisred 1, Bolívar também 1, Campeonato Boliviano. Metropolitanos 0, Deportivo Tátira 2, Campeonato Venezuelano. Vamos lá, gente. LDU 2, Barcelona de Guayaquil 2. Peñarol, ou melhor, LDU 2, Barcelona de Guayaquil 2. Campeonato equatoriano, né? Pelo Campeonato Uruguaio, Nacional do Uruguai 2 também para o Peñarol, no clássico Campeonato Uruguaio. Libertad 0-1 para o Cerro Porteño, Campeonato Paraguaio. Vamos lá, gente. Sporting Cristal 2, Atlético Grau 1, Cajamarca 0, Alianza Lima 3, Campeonato Peruano. Também aqui, o Higgins perdeu para a Universidade do Chile por 1-0, Campeonato Chileno. Vamos lá, gente. O Vancouver Whitecaps empatou com o Los Angeles por 2-2 e venceu nos pênaltis por 4-3. Vancouver Whitecaps na semifinal da conferência, né? Lá na Major League Soccer dos Estados Unidos. Herediano 1 também para o Deportivo Saprissa, Campeonato Costarriquenho. Vamos lá, gente. O Axisna empatou em 2-2 aqui com o Legia Varsóvia, Campeonato Polonês. O CSB empatou por 1-1
aqui com o Petrolul, campeonato romeno. Vamos lá, gente. O Spartak Moscou venceu o CSKA por 2-0. O Zenit venceu o Novgorod por 1-0, campeonato russo. O Kovalivka venceu por 2-1 o Dinamo de Kiev e o Obolon Prova perdeu por 6-0 para o Shakhtar Donetsk, campeonato ucraniano. Vamos lá, gente. Danej Besiktas 1-1. Biligi 2, Galatasaray 3. Rizespor 2, Fenerbahçe 5, campeonato turco. Vamos lá, gente. Clube Bruges 1, Charleroi 0, campeonato belga. Excelsior 2, 1 para o Ajax. Excelsior 2, 1 para o Ajax. Aqui, campeonato holandês. Eu vou dar uma checada no jogo do PSV aqui para eu pegar certinho o placar, tá? Campeonato holandês. Vamos lá, gente. O PSV venceu o NAC Breda por 1-0, campeonato holandês. O St. Mirren perdeu para o Celtic por 1-0. O Livingston perdeu para o Glasgow Rangers por 2-1, campeonato escocês. Vamos lá, gente. Kameratene 1, Bodo Glimt 2, campeonato norueguês. Skalika 1, Slovan Bratislava 2, campeonato eslovaco. Aris Limassol. Vou dar uma checada aqui, gente, nesse placar, tá? Vou dar uma checada para passar para os amigos. Gente, é uma pequena correção. O Skalika perdeu sim para o Slovan Bratislava pelo campeonato eslovaco, mas foi por 1-0, tá? E não por 2-1. Quem venceu por 2-1 foi o Pafos. Venceu o Aris Limassol por 2-1, campeonato cipriota. Vamos lá, gente. 0-0 para Lyon e Auxerre. 4-2 para o time do Lille, em cima do Paris FC. Rennes 4, Mônaco 1, campeonato francês, né? Mais um jogo pelo campeonato francês, aliás. Olympique de Marseille 5, Nice 1. Eu vou dar uma checada nesse placar, mas creio que foi isso mesmo. Esse time aqui eu não sei bem dizer o nome dele, tá, gente? Toda vez eu me confundo, mas Havre 0, PSG 3, campeonato francês. Vamos lá, gente. Sporting 3, Atlético Mariense 0, Atlético de Portugal 0, Benfica 3, Porto 2, União Sintrense 0. Aqui, Copa de Portugal, né? Taça de Portugal. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Lazio 2, Lecce 0, Roma 3, Cremonese 1, Napoli 3, Atalanta 1, Milan 1, Inter de Milão 0. Vou dar uma checada aqui no jogo da Juventus, né? Pelo campeonato italiano. Pelo campeonato espanhol, aqui também, Barcelona 4, Atlético Bilbao 0. Reabertura do Camp Nou, né? Após alguns anos de reforma. Elche 2, Real Madrid 2. Atlético de Madrid 1, Getafe 0, campeonato espanhol. Vamos lá, gente. Juventus e Fiorentina 1-1, tá? Campeonato italiano, só confirmando. Campeonato inglês, Chelsea 2, Berlin 0. O time aqui do Manchester City perdeu por 2-1 para o Newcastle. Tottenham 1, Arsenal 4. Liverpool 0, Nottingham Forest 3. Também aqui, campeonato inglês. Vamos lá, gente. Crystal Palace 2, Wolverhampton 0, West Ham e Bournemouth 2-2, campeonato inglês. Bom, não vou passar o jogo do Manchester United, porque ainda joga nessa segunda-feira, né? Pelo campeonato inglês contra o Everton. É clássico, portanto, nessa segunda-feira pelo campeonato inglês. Bom, continuando. Vamos lá, gente. Mainz e Hoffenheim 1-1. Borussia Mönchengladbach 3, Heidenheim 0, Augsburg 1, Hamburgo 0, Wolfsburg 1, Bayer Leverkusen 3,
Também aqui tivemos 4-2 para o Eintracht Frankfurt no Colônia. Bayern de Munique 6, Freiburg 2. Borussia Dortmund 3, Stuttgart 3. Werder Bremen 0, RB Leipzig 2. E vou dar uma checada se tem mais algum resultado, gente, que eu esteja me esquecendo aqui. Vamos lá, gente. Pequena correção. O Colônia perdeu sim para o Eintracht Frankfurt, mas foi por 4-3, tá? Se eu falei 4-2 aí, me desculpem. Eintracht Frankfurt 4, Colônia 3. São Paulo 0, Union Berlim 1. Resultados pelo Campeonato Alemão, primeira divisão. Vamos lá, gente. Quarta divisão, Campeonato Alemão. O Busbach perdeu para o Bayern de Munique, sub-23, pelo placar de 4-3. Terceira divisão, Campeonato Alemão. O Schweinfurt perdeu para o Hansa Rostock por 2-0. Segunda divisão, Campeonato Alemão. O Monster empatou com o Schalke 04 por 0-0. E o Braunschweig perdeu por 1-0 para o Hertha Berlim. Segunda divisão, Campeonato Alemão. Vamos lá, gente. O Le Mans venceu o Spal, por 2-1. Aqui, segunda divisão, Campeonato Francês. O Marítimo venceu o Penafiel por 2-1. Segunda divisão, Campeonato Português. O Ljubljana venceu o Benevento por 2-0. Ljubljana 2, Benevento 0. Segunda divisão, Campeonato Italiano. Vamos lá, gente. Sheffield United 3, Sheffield Wednesday 0. Leicester City 2, Stoke City 1. Segunda divisão, Campeonato Inglês, a Championship inglesa. Bom, La Coruña 2, 1 para o Ceuta. Segunda divisão, Campeonato Espanhol. Bom, galera, vou trazer meu pitaco aqui, né, sobre essa vitória do Bayern de Munique por 2-1. Em cima, 2-1, 6-2 em cima do Freiburg, né, pelo Campeonato Alemão. O que muita gente comentou, gente, após esse jogo, eu vi muitos comentários no tocante a isso, né? Se forem olhar para o resultado, de fato, mais uma goleada do Bayern de Munique, que exibição, o Bayern de Munique está arrebentando todo mundo. Mas é o que eu já venho falando para os amigos, já venho batendo nessa tecla, já alguns comentários sobre jogos do Bayern de Munique. Se for só olhar para o resultado, vai esquecer de ver o campeonato. Os jogos para o Bayern de Munique têm sido muito complicados. E o que eu vou contar aqui não vai fugir muito do normal, não, de como é não, tá? O Freiburg, com menos de 20 minutos, tinha aberto 2-0, tá? Na Allianz Arena, na casa do Bayern. E mandando no jogo, dando vareio de bola no Bayern de Munique. O Bayern de Munique, literalmente, sem conseguir sair do campo de defesa. Tomando uma pressão valendo. Eu tava até com o nome na cabeça dos jogadores que fizeram aqui os gols do Freiburg, gente, mas acho que um foi o Best, o outro foi o Pazani. Bom, não tô bem lembrado do nome dele, gente, não quero passar errado para os amigos. Mas o Freiburg abriu 2-0 em 2 gols de bola parada, né? 2 cobranças de escanteio. Mas poderia ter feito mais gols, tá? Vale dizer que estava mandando no jogo. Desde o primeiro minuto, nos primeiros segundos, o Bayern de Munique já não tinha saída de bola. Era só pressão do Freiburg mesmo. A Vera, foi 2-0 que ficou barato. Foram 20 minutos de total pressão do Freiburg. Vale dizer. Aí muitos vão dizer, mas o Bayern entrou desligado. Eu não vejo assim. Eu vejo como um mérito do adversário. O adversário soube encurralar o Bayern de Munique. Muita velocidade, muita aplicação na marcação. A gente vê que o Bayern de Munique no jogo estava tentando sair para o jogo, mas não estava conseguindo. Quando tomou 2-0, Freiburg teve mais uma chance depois de fazer o terceiro. Vale dizer. Depois disso, o Bayern de Munique conseguiu sair, principalmente com o Olise, né? O ponta direita conseguiu ter escape, né? Ele e o Lennart Kahl conseguiram ali se ajudar na ponta direita e o Bayern de Munique começou a partir para cima. Daí veio o primeiro gol, acho que uns 10 minutos depois do segundo gol do Freiburg, veio o primeiro do Bayern. Um passe do Olise, Lennart Kahl entrou cara a cara, diminuiu o placar para 2-1. Após isso, Freiburg teve a chance do terceiro, mais uma vez, num chute de fora, onde a bola passou pertinho do ângulo, raspando a trave. Depois o Freiburg se recolheu, ainda marcando muito forte,
mas o Bayern conseguindo escapar, conseguindo chegar. E dessa vez, num passe do Lennart Kau para o Olise foi lá, empatou o jogo no finalzinho, já nos acréscimos do primeiro tempo, ali empatando em 2-2. Bom, voltou para o segundo tempo. E aí, galera, o que aconteceu? O Bayern de Munique voltou para cima. Mas detalhe, né? Vale dizer que o Freiburg não recuou. Não é como se o Freiburg tivesse recuado para ficar lá atrás, segurando o empate. Ai, meu Deus, o Bayern de Munique atacando, eu vou perder o jogo aqui de pouco. Não. Os caras voltaram do mesmo jeito que jogaram o primeiro tempo, para cima, marcando em cima. Mas o diferencial dessa vez foi que o Bayern de Munique também voltou para cima, também jogando com intensidade em cima. E através disso, conseguiu uma bola lá do, mais uma vez, o Olise, né? Mais uma vez o Lennart Kau e o Olise se ajudando dentro de campo. O Lennart Kau recebeu, meteu para a rede, o árbitro deu impedimento, de fato estava impedido. Logo depois, em outro lance, o jogador Olise cobra um escanteio, o Panecano, zagueiro francês, vai lá e vira para o Bayern de Munique, ali fazendo 3-2. No quarto gol, o Bayern de Munique, vale dizer, fez uma outra jogada trabalhada. O quarto gol aqui foi do Harry Kane, né, recebeu e marcou dele. 14º gol dele no campeonato alemão, na atual temporada. Apenas no campeonato alemão, tá? Na temporada ele deve ter uns 24 para 25 ali, já gols na temporada ao todo. O Nicolas Jackson, que entrou no segundo tempo, marcou o quinto. E o Olise, completando, marcou mais um, né? Ele que já havia marcado um, marcou outro. E deixou lá suas 3 assistências no jogo e 2 gols marcados. Assim, acabando o placar em 2 para o Freiburg, 6 para o Bayern de Munique. Mas é como eu digo para os amigos, se for ver só o resultado, não vai ver os jogos. Se for ver os jogos, vai perceber o quão é difícil construir esses placares. O Bayern de Munique realmente teve que ralar, fazer um segundo tempo muito bom. Realmente subindo o nível, metendo o pé no acelerador para conseguir virar o jogo, para conseguir vencer esse jogo da maneira como venceu, tá? Mas no segundo tempo, boa atuação do Bayern de Munique. No primeiro tempo, primeiros 20, atuação muito ruim, mas muito mérito do Freiburg, na minha opinião. E, após isso, uma atuação de recuperação. O Bayern de Munique tentou ser aquele fugilista que está caído no chão e tentou bater para tentar virar a luta. E literalmente fez isso, beleza? No primeiro tempo. No segundo, entrou para valer, entrou pesado, conseguiu vencer o jogo. Vale dizer que o Nicolas Jackson já tem 4 gols pelo Bayern de Munique, né? Na atual temporada. Ele só não marcou na Copa da Alemanha, mas marcou já na Champions, marcou no Campeonato Alemão, né? Que são as 2 outras competições que o Bayern está disputando. Outra situação aqui, gente, é a escalação, né? Que o Bayern entrou. Vamos lá. Neuer no gol. O Stanisic na lateral direita. O Jonathan Tah e o Panecano na defesa. O Bishop na lateral esquerda. O Goretzka e o Pavlovic. Também aqui o Olise, Lennart Kau, Kane e Luiz Dias, né? Foi o time que entrou em campo, aí lógico teve as alterações no segundo tempo. Bom, vamos lembrar, gente, aqui eu quero trazer essa notícia, né? Eu não vou deixar para passar no Mercadão da Bola não, tá? Porque tem jogo do Bayern de Munique antes disso. O vídeo de Mercadão da Bola só vai sair na próxima sexta para o sábado, né? Então já vou trazer essa notícia agora. O Bayern de Munique tem um desfalque certo para os 3 jogos restantes nessa fase de liga, da Liga dos Campeões da Europa, que é o Luiz Dias, tá? Ele está fora do jogo contra o Arsenal, fora do jogo contra o Sporting de Portugal, 2 jogos ainda nesse ano, de 25, e da última rodada dessa fase de liga, da Liga dos Campeões, que será no próximo dia 21 de janeiro de 2026, contra o Union Saint-Gilloise, da Bélgica. Esse jogador que eu estou falando é o Luiz Dias, né? O Luiz Dias, eu não sei se já falei o nome aí, colombiano. O jogador, gente, o que pegou?
O jogador, os amigos devem lembrar, que deu uma entrada no jogador Hakimi, do PSG, o marroquino, que quase quebrou o pé do cara. Quase quebrou o pé do jogador. Não chegou a quebrar, beleza, o jogador já está em recuperação, daqui a um mês deve estar de volta, mas a UEFA, pelo fato da entrada ter sido muito forte, resolveu punir o Luiz Dias, além da punição que ele teve no jogo, de um jogo fora, por ter sido expulso, né? Ele ganhou mais 2 jogos de suspensão. Traduzindo, ele não joga mais pelo Bayern de Munique nessa fase de Liga, da Liga dos Campeões da Europa. Ele só joga pelo Bayern de Munique se o Bayern se classificou, se o Bayern se classificar, repito, se o Bayern se classificar para a fase oitava de final ou para a fase de playoffs. Aí o Luiz Dias vai voltar nessa fase de playoffs ou nas oitavas de final, depende para onde o Bayern vai, né? Lembrando sempre, os 8 primeiros na classificação vão para as oitavas de forma direta. Do 9º até a posição 24 vai para os playoffs, beleza? Então é por isso que eu estou dizendo isso. Mas Luiz Dias não joga mais pelo Bayern de Munique nessa fase de Liga da Liga dos Campeões da Europa. Já foi definido pela UEFA. Bom, galera, abraço a todos, até a próxima, deixa um like aí e fui! Gente, eu já tinha fechado o vídeo, deixa eu só vir aqui para corrigir não, tá? Mas botar um asterisco, que eu não consegui a informação. O Bayern de Munique, se muito me engano, ainda pega o PSV da Holanda. Então, quando eu falo do Luiz Dias aí, tá fora do restante da fase de Liga, possa ser que não. Possa ser que ainda volte nessa fase de Liga. Se eu tiver a confirmação que o Bayern de Munique ainda vai pegar o PSV da Holanda, se muito me engano vai, aí esse jogador vai voltar nesse jogo aí, beleza? Mas para esses 3 jogos que eu citei no áudio acima, aí sim, ele tá fora desses jogos, beleza? Vamos em frente, mais uma vez peço like e fui.